Pode. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Nós aqui estamos reunidos em nome de Jesus. E não é por acaso, né, que nós estamos aqui. Às vezes a gente passa aí na porta e diz, eu vou lá para conhecer. Mas na realidade não é bem assim, né? Nós sabemos que nós temos um anjo de guarda e que é ele que nos encaminha. Mas dentro da nossa pretensão, a gente diz, não, eu vou lá, quero saber como é que funciona. E não é bem assim, né? A gente está sendo sempre encaminhado para o lugar certo e para as pessoas certas, tá? Então sejam bem-vindos e que Jesus abençoe a cada um de nós que aqui está. Né? Seu Décio. E assim nós vamos juntos, relaxando o nosso corpo material, cerrando os nossos olhos e sentindo a presença amiga do Mestre querido. Nós sabemos que onde tem um ou mais reunidos em seu nome, ele aí se faz presente. E é com essa certeza, com a certeza de que ele está entre nós, que nós vamos depositando aos seus pés todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, tudo aquilo que nos trouxe até aqui. E assim juntos nós vamos fazendo a oração que ele nos deixou. Pai nosso que estás em toda parte, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Ampara-nos, Senhor, nesta caminhada, para que possamos vencer todos os problemas e todas as dificuldades que encontrarmos pela frente. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos chamar o nosso companheiro Jurandir, que vai falar, que eu não enxergo, como é que é? Trabalhar para o bem? É isso aí que ele vai falar, gente. Bem, boa noite a todos, meus irmãos. Aqui ficou uma mensagenzinha pendente que nós sempre reafirmamos, porque as pessoas às vezes têm algum problema com as famílias, né? Principalmente o problema de drogas, né? Então, sexta-feira, às vezes, quem tem algum problema com alguém com essa problemática, com algum vizinho, enfim, 7h30, sexta-feira, nós temos aqui um grupo para atender essas pessoas. Os amigos espirituais pedem para a gente reforçar sempre esse pedido, porque tem muitos espíritos necessitados, né? E eles envolvem os nossos companheiros por aí, e eles vêm depois, nós precisamos conversar com eles para que eles entrem no caminho também da luz, do conhecimento. Então essas criaturas recebem auxílio. Se bem que esse trabalho não é espiritual, mas é espiritualizante, porque a casa é espírita, né? Então os amigos espirituais estão sempre cuidando. Então é um trabalho que não é aberto ao público, mas é indicado principalmente para as pessoas que estão com essa problemática, e tem muitos, né? Nós sabemos que o prejuízo que nós estamos tendo com esse problema das drogas é muito sério no nosso país e no mundo, tá bom? Então esse era um pedacinho que ficou aqui separado. Muito bem, aqui o tema de hoje é do livro Para Uso Diário do J. Raul Teixeira. É um grande médium, um grande trabalhador da Seara de Jesus. E o espírito é Joanes, que passa todas essas mensagens. E hoje ele fala sobre o tema é trabalho para o bem, né? Então nós somos obrigados a voltar os primórdios da Terra, né, da humanidade, para dizer que nós sempre tivemos trabalhadores do bem, né? Desde que Deus existe, Deus é o principal criador de tudo. E para não desamparar as suas criaturas, ele mandou sempre os seus mensageiros para nos auxiliar, nos envolver e nos dar força para que nós caminhássemos, né? Através dessa evolução que tem milênios já, né? Então o Cristo
foi o primeiro, que era o responsável. Então, Deus falou, vai lá, Jesus, a terra é por sua conta. Então, ele é o nosso governador do planeta. Né? Então, foi com ele. E, logicamente, os seus precursores ou os seus antecessores, nós sabemos que são muitos. Né? O mais importante na história bíblica, nós sabemos que é Moisés. Né? Moisés, que ficou ali no Egito, que entrou naquele cestinho, quase que morre, mas os espíritos amigos não deixou ele morrer. Né? Ele foi andando, uma princesa pegou o nosso Moisés, e ele mais para frente tirou e libertou os judeus do cativeiro egípcio. Né? 40 anos de cativeiro. O que seria isso, se não baixar o orgulho, que é um povo orgulhoso? Nós sabemos até hoje que eles são duros na queda. Né? Então Moisés levou essa criatura, nós sabemos toda a história. Então esse é um dos grandes bens da humanidade que Moisés fez. Né? Sem dizer que recebeu os manuscritos, lá, os 10 mandamentos, né, naquela pedra famosa. Né? Então, esse foi um dos óbvios. Tem que falar do Velho Testamento, que nós encontramos os grandes profetas anunciando muitas coisas para a humanidade. Mas, naquele tempo do paganismo, então a coisa era feia ainda, né? Os espíritos muito mais embrutecidos. Já no tempo do Moisés também. Ele criou uma lei civil dura para que mantivesse aquele povo alerta e tal, mas era difícil. Então, muitas coisas que Moisés teve que fazer, os regulamentos, foi justamente para prender esse povo, né? Através de uma certa disciplina mais rígida. E Jesus veio depois, amainou tudo. Né? Não, olho por olho não, nada de olho. Nada espada pela espada, porque quem usar a espada vai perecer pela espada. O Pedro foi o primeiro que tentou tirar a espada para defender Jesus, quando ele foi preso, né, acho que no horto, e no fim, Jesus disse isso a ele. Né? Depois nós vamos mais para frente, depois de muito tempo com Kardec, nós vamos saber por quê. Né? A lei de causa e efeito, que pega todas as criaturas, porque aquilo que você planta, você colhe. Né? Planta o bem, você colhe o bem. Você planta o mal, você colhe... Né? Quem planta vento, colhe tempestade. Então, o popular já diz muito para nós da maneira de agir. Né? Trabalhe para o bem, trabalhe para o bem. E Jesus vem explicando no seu evangelho de amor, né? Através de séculos, né? Que ele vem acompanhando a humanidade. E antes de encarnar, é claro, Jesus tem a idade superior ao próprio planeta, porque se a Terra tem 10 bilhões de anos, ou 13 bilhões, Jesus já estava presente. Então é um espírito altamente esclarecido. Né? E como ele, na esfera crística, tem muitos outros. O universo está sempre em expansão, nós temos uma galáxia com milhões e milhões de planetas aí, né? As nebulosas se formando, a expansão do universo sempre. Então vai ter que ter alguém para tomar conta disso. E Deus sempre pega aquele que está no primeiro lugar, no primeiro ano da classe, aquele que já chegou na esfera de luz, aquele vai ter aquela incumbência. Então vocês por aí já têm uma ideia de como nós somos importantes na criação. Porque Jesus, como nós, nasceu simples e ignorante como nós, cresceu, né, através dos milênios e progrediu. Então essas coisinhas que nós vemos no mundo hoje, isso tudo vai ficar no passado um dia, né? Quando a Terra passar para a regeneração, passar para o mundo feliz, e aí por diante, até nós chegarmos no estado puro, daquela pura luz, aí sim, aí nós vamos também ter a mesma incumbência que essas grandes almas têm. Né? Aqui na Terra se coloca o Papa, se coloca o Imperador, se coloca um rei, mas é tudo transitório, essas criaturas são imperfeitas, nós sabemos, como nós, né? Mas então, Jesus está aí com o seu evangelho. E tudo que ele falou naquela época ficou meio incompreendido ainda, porque o povo ainda não sabia das coisas. Sendo muito subjetivo o que Jesus falava, eles não entendiam. Ele falava por parábola. Ele falava para aqueles que já podiam ter algum conhecimento, como os apóstolos, os próprios sacerdotes, que eram aquelas criaturas que ele chamava de hipócritas. Né? Sabiam muito, mas não usavam aquilo para eles. Sabia que era contra o interesse deles. O interesse deles era imediatista. Embora eles soubessem da existência do Deus, por isso que eles foram escolhidos para receber Jesus, porque eles eram o único povo que acreditava no Deus único. Então, Jesus veio no meio dos judeus, né? E ficou lá, até que, em pouco tempo, puseram Jesus para correr, como se diz, tiraram-lhe a vida. Né? Mas ele sabia que estava aqui por pouco tempo, só para plantar semente. Essa semente frutificou e continuou até os nossos dias. E ele disse que um dia muitas coisas que ficavam sem conhecimento, na dúvida, um dia seria tudo esclarecido. Queria mandar o Consolador prometido, e nós sabemos que o Consolador
é muito provável que seja o Espiritismo, né, através de Allan Kardec, que veio colocar as coisas no seu devido lugar, as dúvidas, né? Então, quando ele falava assim, se você fizer o mal para o seu semelhante, você vai receber de volta. Né? Se você, com quem ferro fere, com ferro será ferido. Quer dizer, não é que precisa haver um fatalismo nessas coisas, mas é quase certo que as pessoas que não agem no bem, ela está sempre plantando alguma coisa que não é boa, que não é positiva. Então ela nunca vai colher as coisas boas. Às vezes a pessoa pensa que levou vantagem em alguma coisa, fica todo contente, eu sou mais esperto. Eu venci, eu sou mais esperto, eu estou levando vantagem. Nós vemos isso comumente nos dias de hoje. Aliás, há muito tempo. Mas ultimamente, nesses dias, nós temos visto muita gente levar vantagem. Né? Essas vantagens são transitórias, passageiras. Essas criaturas não vão levar nada para o outro lado da vida. Pelo contrário, eles vão fazer parte de um grande séquito de ignorantes, de criaturas sofredoras, que vai demorar muito tempo para cair a ficha, né? Para saber que o mundo os recebeu aqui, por graça de Deus, para que eles desenvolvessem os seus potenciais, principalmente a moral, e não ferisse o seu próximo, porque no fim eles mesmos vão arrecadar aquilo que fizeram para o outro. Né? Vão levar as fortunas, vão levar os títulos, vão levar tudo isso que nós vemos aí no mundo, as criaturas tomar conta. Né? É uma coisa, parece que o mundo vai acabar amanhã. E estão aí, né? Se perpetuando no poder, o excesso de autoritarismo. São criaturas que recebem um determinado mandato, mas que falem porque não cumprem direitinho. Né? Se amanhã nós temos, como é o caso do talento, recebemos os talentos. O que são os talentos? O conhecimento das verdades, das coisas que nos levam para cima. Né? Se nós fizermos mau uso dos ensinamentos que Jesus nos deu, como nós vamos reclamar? Nós vamos enterrar, como fez aquele da parábola, o seu talento? Não, nós temos que desenvolver. Né? Desenvolver o conhecimento e trazer a luz através desse evangelho de luz, de amor. Então esse trabalho no bem é constante. Aqui ele começa, o nosso amigo o Raul Teixeira, justamente policiado aqui, ou pelo Espírito Johannes, né? Ele diz da nossa atividade profissional. E tudo nós devemos colocar nossa pitadinha de responsabilidade e de amor, fazer tudo com zelo, com amor. Né? Ele diz aqui, na sua atividade profissional diária, quando você se põe a servir a vida com os recursos de que dispõe, a fim de que tudo se desenvolva ao seu redor, procure cientificar-se das suas obrigações. Nós sabemos, um operário vai trabalhar numa máquina e tem que tomar cuidado, primeiro para não se ferir. Outro é que ele sabe que ele está sendo pago, ele está tendo todos os seus direitos garantidos, ainda mais nas leis de hoje. Né? Então ele tem que trabalhar direitinho, tomar cuidado, fazer aquilo com amor. Né? Porque se ele não fizer, às vezes ele já é punido logo de cara na jornada de trabalho. Ele pode se ferir, se machucar, porque às vezes ele não está preparado, às vezes ele é mal gerenciado, às vezes mal influenciado, porque as criaturas, quando vai trabalhar, antes de mais nada, levar o pensamento a Deus e agradecer por aquele dia, por aquele trabalho abençoado que ele recebeu. Né? E se as criaturas vão como se diz, falando mal, praguejando, né? Quando chega no trabalho, ele não está muito bem assessorado. O espírito amigo, o próprio anjo de guarda, é capaz de se afastar. Fala, poxa, essa pessoa não está boa hoje. Né? Ele vai dar a oportunidade para quem? Para aquele amigo que quer ver o circo pegar fogo. Os espíritos, infelizmente, como nós sabemos, o mundo está pululando de espíritos. Nós temos aqui 7 bilhões e tem mais 3 vezes isso. Nas esferas aqui por cima, né? Aqui próximo da Terra, são muitos espíritos que vêm para o aprendizado, mas também muitos gostam de bagunçar o coreto. Se tiver oportunidade, fazem mesmo, e se divertem com isso. As obras estão aí para quem quiser aprender, ler, para saber como eles se divertem com as pessoas incautas. Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Né? E sabemos também que do outro lado, os espíritos trabalham direto. Pensar que tem criaturas que vão para o outro lado e falam, agora eu vou descansar em paz. Não vai descansar nunca. Nós não nascemos para descansar. O espírito foi criado para ser perfeito. Então ele tem que ter ação constante. É o dinamismo como o próprio universo. Meu pai trabalha sempre, disse Jesus. E eu também, ele fala. Né? Isso está no Evangelho. Então, como é que pode nós, pobres mortais, queremos ficar também na erraticidade, como muita gente, certas religiões dizem, que estão aguardando o juízo final. Os espíritos vão e ficam eternamente em posição de dormir, aguardando o juízo final. Por quê? Ensinamento errado, né, das criaturas, não existe isso. Então, os espíritos vão nos receber quando nós chegamos do outro lado, se nós tivermos a felicidade de estarmos mais ou menos tranquilos. Né?
nos recebem, nos dão um apoio. É claro, sabe que nós temos aquele período onde as pessoas ficam um pouquinho atormentadas, aqueles problemas próprio do desligamento, demora um pouco, até que nós enxerguemos aqueles amigos espirituais e nos dão um apoio, vão nos levar para lá. Aí quando nós estamos melhorando, aí já começam a nos direcionar para alguma tarefa, alguma orientação, saber quais são os nossos pendores, né? Mas tem tudo registrado lá no nosso livro, tudo aquilo que nós fizemos, aquilo que nós possamos fazer, podemos fazer. E vão nos dar trabalho, não adianta querer falar que não, nós vamos estudar. Quem gosta do esporte, vai continuar se aprimorando no esporte. Na ciência, as colônias espirituais estão assim, no espaço, cheio de criaturas trabalhando constantemente. Muitos não mandam as suas criações para cá, porque uma que às vezes faltam recursos, como eles dizem. Às vezes os próprios governos não dão o recurso suficiente para desenvolver determinada criação, determinado projeto. Outros falam os espíritos que a humanidade ainda não está pronta para receber determinado projeto. Mas no campo da ciência, das artes, enfim, principalmente no campo da medicina, nós vemos o progresso que a humanidade faz. Isso não é por acaso, não. Isso tem uma história, né? Os espíritos que estão aqui, devotados, que amam a humanidade, que trabalham, eles têm muito maior facilidade e sensibilidade em captar as informações que chegam desses nossos amigos espirituais. Os grandes cientistas continuam lá trabalhando por nós, continuam trabalhando pela humanidade, né? Em todos os campos, né? No campo da filosofia, das artes, enfim, em todo o ramo da atividade humana, tem um espírito trabalhando a nosso favor. Esses que ganharam já um status, que conseguiram vencer as suas dificuldades, burilaram os seus caráteres, seus pendores, suas dificuldades, e depois chegaram a verificar que eles tinham um currículo bem grande. Então eles vão verificar que eles têm que, eu quero continuar a trabalhar nessa área, principalmente de proteção à humanidade, né? Trabalhar para inventar, fazer um remédio, burilar, eles sabem tudo, os fluidos, as energias, mas não sabemos nada, né? Mas tem muita coisa que nós vamos aprender um dia, né? Mas eles passam para nós muitas coisas, né? Então, determinada colônia estava trabalhando. Se bem que nós sabemos que também existe aquela coisa do belicismo, né, das guerras que ainda tem no mundo, também, infelizmente, tem essas mentalidades retrógradas que querem criar, através dessas ambições degeneralizadas, fazer com que a humanidade, às vezes, até estacione, né? Porque os interesses falam mais alto no mundo de provas e expiações, que é o mundo materialista o nosso. E tem aqueles que trabalham também com os armamentos, né, que eles querem vender. Isso sabemos que não vai fazer bem nenhum para a humanidade, pelo contrário, vai tirar muitas almas que estão encarnadas do mundo e passar para o outro lado sem condição ainda, né? Então nós estamos vendo isso aí no mundo constantemente, né? Então esse comércio nefando, horrível, também um dia vai acabar, né? A nossa terra tem todos os frutos aqui na terra plantados para nos receber, que nós não precisamos nada disso. Mas enquanto tiver essa mentalidade de egoísmo, das criaturas se apegar demasiadamente nas coisas materiais, infelizmente ainda vai continuar. Mas nós já estamos quase que 50/50, já está melhorando bastante. E muita gente, nós não vemos, nós somos retiradas do planeta diariamente, né? Uns voltam, outros não voltam, outros vão fazer estágio em outros locais. Entende? Vamos esperar que nós estejamos uma oportunidade de continuar no estudo e no trabalho, né? Pense no trabalho desde o mais simples ao mais complexo. Estou voltando para a Terra aqui, onde nós temos o direito de ficar por enquanto. Nós estamos às vezes divagando, né? Mas nós temos que saber que nós somos espíritos imortais e nós vamos estar em outras esferas um dia. Nós, por enquanto, tentamos adivinhar a beleza que existe nesses lugares. Se nós vemos aqui na Terra coisas tão lindas, né? Uma natureza maravilhosa, exuberante, apesar de tanto ataque que ela recebe, né? Os nossos lagos, nossos mares, nossos rios. Mesmo assim, nós vemos coisas maravilhosas nesse mundo de Deus. Imaginem vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nos mundos superiores, né? Isso nos passa, há pouco tempo, estávamos lendo o livro Mansão de Sonhos, do Luiz Sérgio, colônias espirituais maravilhosas. Mas não existe um que não esteja numa atividade, cada um na sua atividade, trabalhando constantemente. Muito maravilhoso.
Depois eu vou contar para vocês mais um pedacinho desse livro aí. Todo trabalho é bênção de Deus, para quem o realiza. Veja bem, para quem o realiza. Por isso que eu digo, a pessoa vai trabalhar, tem que pensar em Deus. Deus é meu Criador, eu vou trabalhar graças a Ele. Eu vou sair de casa, quero a proteção, né, que me abençoe para que esse meu dia seja bom, seja produtivo, e que eu leve a paz, que eu leve a alegria, que, enfim, eu leve sempre umas vibrações boas no meu ambiente de trabalho, onde eu estiver. Isso é muito importante, né? Para que o indivíduo chegue num trabalho alegre, não chutando balde, ou já pensando no chefe que é um pouquinho marrudo. Pode pensar assim, né? Se você maneja algum veículo conduzindo passageiros, nós vemos isso aí na rua, né? Faça como se o seu veículo fosse uma divina carruagem, devendo apanhar e entregar com segurança cada um dos seus irmãos, cada filho de Deus como você mesmo. Então nós descemos do ônibus agora há pouco. Nós estamos vendo o motorista, como está guiando, Estava com o celular, falando no celular. Mas você estava dando bronca, ele estava respondendo para outra pessoa de uma maneira ríspida e guiando o ônibus. Eu falei, meu Deus, como é que pode ser uma coisa dessa, né? Nós vimos há pouco tempo agora no Rio, esses dias, o ônibus que caiu no pontilhão, brigaram com o motorista e o motorista perdeu a direção. Então veja o mundo que nós estamos, né? Caso você labore com alimentos, cozinhando, servindo, vendendo, faça tudo como quem administra a despensa celeste, devendo por isso ofertar o melhor aos irmãos do seu caminho. Então nós vemos aqui, são todas as atividades humanas, tem que ter a pitadinha de amor, né? Espírito de fraternidade que as criaturas devem manter sempre, fazer tudo com amor, né? Aqui fala dos enfermeiros, dos médicos, nos postos, né? Trabalhe com seus melhores recursos da alma. Nós vemos, às vezes, hospitais apinhados de gente, as pessoas não têm nem tempo para atender, uns mais necessitados que outros, a triagem. Nós vemos toda a história disso aqui, no que ele está dizendo, né? Então, essas criaturas, às vezes, têm um salário pequeno, mas não importa, a pessoa tem que ser humilde, tem que ser amorosa. E se fosse a minha mãe, um irmão meu, tem que pensar sempre assim, quando vai fazer uma coisa que a gente acha, poxa vida, mas não, e se fosse um seu? Você trataria assim? Mas isso tem que ser espontâneo, nosso. Não é pelo fato de não ser um parente seu. Aquele é seu irmão em Deus, em Jesus. Né? É o seu irmão. É o seu irmão que está ali. Não importa. Ele é estranho para você aí. Mas ele é um espírito que está em evolução como você, no mesmo planeta. Né? Caso você preste serviço nos territórios da informática, olha, bem atualizado, né? Hoje exuberante, é verdade. Né? Considere que por mais excepcionais sejam as máquinas, esses engenhos eletrônicos, deve trabalhar como quem reverencia o cérebro e a mente, nos quais o Criador depositou as sementes da perfectibilidade. Por mais que progrida o campo da tecnologia, o homem ainda é sempre superior. Né? O homem é o homem, né? A máquina é a máquina. Mas tem que trabalhar sempre com carinho, também cuidando da máquina, né? Se você elabora pensa ainda nas realidades da vida orgânica, que você pode controlar mostrando-se um Deus com Deus, atuando em prol do próprio desenvolvimento. Faça o melhor modo, do melhor modo do seu trabalho. Esteja certo de que, se trabalha mal, se empresta má vontade àquilo que faz, embora possa causar transtorno nos outros, assim mesmo é que estará prejudicando. A gente sabe, não é? Ainda quando você não receba as considerações e reconhecimentos como gostaria na Terra, pensa na oportunidade que Ele está oferecendo ao Pai da criação. Ao seu tempo, tudo melhorará, né? Que as criaturas são testadas constantemente, a nossa humildade, a nossa paciência, são virtudes que nós temos que conquistar através da vida, do tempo, das encarnações que nós temos, né? Então todas essas criaturas que passaram pelo mundo vieram de baixo, com seus problemas, muitos progrediram. Grandes cientistas hoje, grandes homens do mundo, né? Passaram também por fases inferiores. Nós sabemos, tempos atrás, quando a igreja começou a divulgar o seu evangelho, a sua luta lá para trazer alguma luz espiritual, mas nós sabemos como foi difícil, né? No começo, quanta coisa errada em nome de Jesus, quanta gente morreu, né? As inquisições bravas que teve aí. Então nós vemos hoje os homens da religião que dominam grande parte do mundo, estão se batendo aí, estão tendo problemas, porque os plantios que foram feitos
durante muito tempo, estão estourando agora. Nós vivemos uma renúncia de um homem importante da religião. Então, só assim, nada fica parado no mundo. As pessoas pensam que isso vai passar, vai jogar debaixo do tapete. Não, isso um dia vai surgir. Sempre na humanidade foi assim, não é? Não se perca evitando perturbar-se com sua atividade profissional. Antes, aprimore-se. Faça tudo com carinho e rigor para que a sua estada no mundo seja de muito proveito para o seu grande futuro. Somos nós que fazemos o nosso futuro. Somos nós que fazemos e criamos nosso céu ou nosso inferno. Depende de nós. Nós não podemos reclamar de ninguém. Os espíritos amigos nos ajudam constantemente. Né? Se nós chegarmos do outro lado cheio de problemas, vão tentar nos ajudar. Mas eles não podem influenciar no nosso livre-arbítrio. Se nós não quisermos dar ouvidos, eles não podem fazer nada. Enquanto os espíritos chegam de lá, não podem nem se comunicar, porque eles não enxergam, eles estão embotados. Então vem aqui na casa espírita conversar com a gente, né? Porque a única maneira de eles conseguirem, então, essa energia mais materializada para poder saber que eles são criaturas que ainda estão vivendo. Se bem que acredito muitos que não morreram. Não, eu não morri. Né? Mas ninguém morre. Você está falando comigo, meu irmão, como é que você morreu? Não, mas eu não estou gostando dessa conversa. É assim que eles falam. Não estou gostando dessa conversa. Não, você está aqui, tem amigos seus, quantos companheiros espirituais que às vezes conhece a pessoa, quer com ele não vê a pessoa. Depois ele acaba percebendo e consegue ser encaminhado para continuar então o tratamento, o estudo, o direcionamento, para que eles também encontrem um lugarzinho. Aí começa a batalha do espírito do outro lado, né? Então é muito importante tudo isso aí. Trabalhar no bem é muito bom. Jesus foi o maior trabalhador do bem. Sempre trabalhou bem, né? Nós temos aqui tanta coisa boa. Nossa. Até as nossas pequenas mensagens falam tanto aí. Aqui fala de Jesus. Fala tão bonito de Jesus. Olha só. Nós vamos falar aqui da terra. Reis, juízes, heróis, generais e tiranos. Entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, vida passageira, né? Erguendo sobre o povo os braços soberanos. Né? Essas criaturas que nós sabemos que dominam e estão dominando o mundo até hoje. E passaram fremindo, arrojados e insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Pois fica sem o corpo físico, não tem mais a espada, não tem mais a metralhadora, não tem mais o ouro, não tem mais o subalterno, não tem mais ninguém para comandar, para dar ordem. Vejam bem. Mas o Cristo na palha, humilde e pequenininho, aqui está falando da humildade, né? Traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre. E brilhando por sol generoso e fecundo, em todas as nações que engrandecem o mundo, é sempre o excelso Rei do amor que nunca morre. É isso aí. Nós temos que trabalhar com Jesus para ter direito. Conquistando as virtudes, nós vivemos sempre em paz conosco mesmo. Agora, trabalho vai ter sempre. Mas já pensou que maravilhoso? Nós temos um conhecimento sem fim. O universo é infinito. Então, infinito vai ser o nosso conhecimento. Já pensou? Nós entramos na escola, não sabemos nada. Começamos com 1 mais 1, 2 mais 2, A, E, I, O, U, não sei o quê. Vamos na máquina, A, S, D, F, G, quando no meu tempo que é de máquina de escrever. Agora tem os computadores, tem as coisas lindas e maravilhosas, que eu nem sei manejar, mas a minha neta de 12 anos sabe muito bem. Né? Então é assim, então a gente vai aprendendo. Os médicos estão ampliando o seu conhecimento, vem material de todo jeito. É na química, é no remédio, é o Prozac para depressão. Há 30 anos atrás conseguiu descobrir, estava lendo uma reportagem. É maravilhoso a ciência. Mas essas criaturas, além do seu conhecimento, elas têm uma ajuda maravilhosa espiritual que ninguém sabe. Quem falou há pouco tempo, muito tempo, eu li um livro, era o doutor, nosso amigo, trabalhava na televisão, a Silveira Sampaio. Silveira Sampaio contando, ele já do outro lado, contando que cada médico que atende um paciente, se ele soubesse que atrás dele está lá um amigo espiritual, um outro médico com conhecimento muitas vezes superior ao dele, né?
convivência, vendo a criatura, não precisando da máquina para enxergar o problema da criatura, porque ele vê no espírito, ele vê no corpo espiritual da criatura, o mal vivo, da onde veio até a origem, que atingiu o corpo espiritual, que está passando para o corpo físico, corpo somático. Né? E ele fala, se essa criatura soubesse o importante que seria fazer uma oração para Deus, antes de iniciar o seu trabalho, pedindo ajuda desses amigos, eles estão aí, né? Todos eles. Então veja, em todo o campo da humanidade, sempre o homem teve a proteção divina. Né? Sempre tem um superior a nós. Né? Em casa nós temos nossos pais, na escola nós temos nossos mestres. Né? E vamos tendo sempre as criaturas superiores a nós, os chefes, aquelas criaturas que sabem mais do que nós. Vamos ensinar um trabalho para nós vamos aprendendo. Vamos para o campo da química, não, vamos estudar física, vamos estudar matemática, enfim. O homem está sempre aprendendo alguma coisa. Isso é importante porque ele vai aprender a botânica, vamos entender a natureza, como funciona. Nós vemos que todos os remédios partem da natureza. Né? E quantas coisas vêm, mas coisas que o homem faz com amor, é abençoado. Então, um pequeno remédio. A gente vê as histórias que contam, um papelzinho, não sei o quê, abençoado. A pessoa tem a fé. E na realidade, os espíritos amigos estão ali depositando as suas energias, das coisas pequenas. Sabe? Mas isso é bobagem. Isso não existe. Existe? Existe sim. A igreja também tem os espíritos amigos lá. Como não? São espíritos. Em todo lugar tem. O Espiritismo não traz para si a verdade, não. A verdade pertence ao mundo. Né? Nós vamos conhecendo o conhecimento que é importante. Então, a gente tendo conhecimento, você pode ir em qualquer lugar, você está bem. Ninguém vai te enganar quando você sabe como funcionam as coisas. E nós temos que trabalhar para isso, né? Para conhecer. Conhecendo a gente... É o Evangelho do Cristo. Jesus dizia, conhecereis a verdade e ela vos tornará livre. O que quer dizer isso? Né? Disse-me um sábio do além, a luz divina da paz não brilha no que se tem, mas sim no bem que se faz. Está aí, está dentro do tema, né? Não estou saindo do tema, tá? Não é bonito? Quem disse isso? Fidelis Alves, é o Espírito, né? Se deseja cooperar no trabalho de Jesus, não te des a censurar o peso da própria cruz. Tem gente que fica lamentando, o tempo vai passando. Não adianta lamentar. Tem que pedir a Deus força para a gente vencer a dificuldade que nós estamos passando naquele momento. Isso sim, os espíritos não vão carregar nós no colo, não. Mas que dão força, dão. Que nos ajudam, ajudam. E Jesus faz assim, faz. Né? Então nós sabemos disso. Aqui fala do dom de curar. Aqui é para mexer com os espíritas que usam a mediunidade para tirar vantagem. Essa que é a verdade. Então, dai de graça do que de graça recebeste. Essa mensagem é mais ou menos isso. Que tem gente que, não, eu vou te benzer e tal, depois você deixa uma coisinha aí. Quantas coisas dessas nós já vimos no mundo, através do mundo. A gente era criança, eu ia com a minha mãe, vamos no benzedor, vamos para tal lugar. Então, desde o início, a gente vai aprendendo a viver, conhecendo a humanidade e os seus vícios. Nossos, né? Que levando alguma vantagem, fazendo alguma barganha, isso não existe. Né? Nós temos que ser nós temos que ser fortes, conhecedores e caminhar e cumprir a nossa obrigação. Né? Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido de Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Então nós temos a faculdade de fazer uma cura, né? Então nós não temos direito de cobrar nada. Nós temos a faculdade, nós somos apenas um intermediário. Eu vou aplicar um passe magnético agora, está certo? Os espíritos aqui dizem na obra de Kardec que o magnetismo poderia ser até remunerado porque o médium está doando alguma coisa sua. Mas eu não aceito isso. Mas isso está no livro, um dos livros nossos do Espiritismo, né? Mas a gente sabe que os fluidos espirituais vêm do alto. O nosso coração, se está imbuído da boa vontade de fazer como nós lemos aqui, com amor, aquilo que nos é dado fazer, se nós vimos a casa espírita, é para recebermos e para doarmos, né? É muito provável que nós recebamos muito mais do que nós doamos, né? Então nós temos que fazer isso com amor, porque nós sabemos que os espíritos estão todos lá esperando nós. Estão aqui, né? Aqui nós temos 30 pessoas, nós temos mais de 100 aí do lado, aí, né? Está tudo aí. Então esses irmãos nossos vêm até a nossa casa, eles ficam nos policiando uma boa.
Não é policiamento, é a presença moral. Nos planos mais altos da vida, a força toda, a autoridade é moral. Não existe aquele que pode mais, aquele que tem uma estrela a mais, aquele que tem um título de nobreza. Não existe isso no plano espiritual. Existe a ascendência moral, só isso, né? Então nós vemos as histórias de Bezerra e de tantos outros espíritos que só com a sua presença faz com que a pessoa chegue num lugar que não tem condição da gente levantar nem os olhos para cima, né? Então está aqui. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios. Isso no tempo de Jesus, no tempo de Moisés, que Moisés pôs até uma lei para parar com isso, porque tinha muito charlatanismo também, né? Isso é os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé, né? Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Ele fala, se você quiser ganhar vida de alguma forma, faça de outro meio, menos usando a mediunidade, a faculdade que Deus lhe deu. Isso aqui é muito interessante. Bom, eu não posso ler isso tudo agora, mas o principal é essa mensagem, né? Que a gente tem que dar de graça o que de graça recebeu. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 36. Quem tem o Evangelho pode ir lá estudar, né? Muito bem, vamos ver, só fazer um retoquezinho aqui. A sua vida pode tornar-se um estuário de felicidade num campo de alegria, evadindo-se das cadeias do remorso, do pessimismo, do egoísmo, do mal, enfim, para que a sua travessia humana seja um hino de ventura para o seu encontro com Deus por meio do seu semelhante. Porque ninguém pode voltar lá em cima, depois aparece na nossa tela, na nossa mente, os amigos espirituais nos mostram, olha o que você fez com aquele rapaz, com aquele amigo, aquela pessoa. Nós vamos ver algum mal feito nosso, nós não temos moral para seguir em frente, nós vamos ter que trabalhar e um dia voltar novamente e consertar se fizermos algum malefício para alguém. Essa é a lei. A lei de causa e efeito é assim que funciona, né? Então nós temos que trabalhar bem porque nada fica sem punição. E a punição somos nós mesmos que damos. Deus não julga e não faz mal nenhum a ninguém. Tem gente que tem medo de Deus. Deus não tem medo de Deus, não. Pelo contrário. Não é? Nós temos que ter medo de nós, das nossas más atitudes, do nosso mau comportamento, das nossas más ações. Porque só nós podemos fazer o nosso próprio bem, a nossa ascensão moral e espiritual é nós. Quando nós temos o conhecimento. Quando nós não temos conhecimento, quando nós ainda somos ignorantes das coisas, atenuante é normal para nós, como existe na própria justiça humana. Nós recebemos, às vezes, até indultos, né, criaturas, porque não está capacitada ainda para desenvolver a sua atividade, ou qualquer coisa assim, a pessoa doente. Mas a pessoa lúcida, a pessoa que está bem, não pode reclamar nada. Tudo que fizer tem que cumprir. Se a lei do homem não pega, a lei de Deus pega. A gente fala a lei de Deus, mas é a nossa consciência. Porque Deus está onde? Na consciência do homem. Meus amigos, então é isso. Tem muita história para contar. Tem muito evangelho para a gente falar a respeito de tantas coisas boas que Jesus nos contou aí, mas o tempo já estourou, né? Nós estamos aqui no aprendizado com vocês. Hoje eu peguei essa palestra por última hora, que o nosso irmão que vinha aqui não pôde vir hoje, que não está muito bem. Nós vamos também lembrar dele nas vibrações, as vibrações para ajudá-lo. E vamos também cumprimentar os amigos da internet, que nós até esquecemos, desculpe, mas nós estamos, né? Verdade? Está funcionando? É isso que está? Então leva isso aí. Chegou a hora de vocês perguntarem alguma coisa, né? Oi? Não tem. Quer perguntar, seu Américo? O senhor sempre quer perguntar? Ô, Jurandir, o progresso se faz só na Terra. O espírito, só vivendo na Terra, alcança posições mais altas. Começa aqui, né? Se o senhor quiser dizer que nós vamos depois para lá, não vamos esquecer nada. Tudo que nós plantamos aqui
Vai continuar estudando lá. No outro mundo espiritual. No outro mundo espiritual, se nós reencarnar. Material, nós vamos no mundo material, ou é a Terra, ou é um mundo mais ou menos mais depurado. Mas vamos continuar. Sim, nós vamos viver num mundo melhor. Isso, nós vamos continuar estudando, continuando, porque nós vamos estar num mundo melhor quando nós tivermos também com a paz da consciência. Enquanto nós tivermos nossos descendentes problemáticos desse nosso mundo, nós não vamos virar as costas para eles, nós vamos continuar. Se tivermos oportunidade de voltar no mundo, reencarnar de novo, para ajudar alguém necessitado, nós vamos fazer isso. Os espíritos contam isso para nós, aos milhares, né? Se vai fazer, eu não sei, mas teria que fazer, né, gente? O certo seria. A evolução acontece em qualquer mundo em que nós sabemos que nós não temos só um planeta Terra. Existem outros mundos, existem outras pessoas, e a gente evolui em cada um desses lugares em que a gente vai. Né? Nós estamos tendo sempre a oportunidade de reencarnação, sempre a oportunidade de evoluir. É claro que nem sempre a gente consegue alcançar o que precisa. Mas para isso, a misericórdia de Deus é maior e nos dá a oportunidade de voltarmos quantas vezes for necessário. Na Terra ou em um outro planeta. Né? E comprovadamente, agora, antigamente, se falasse em outro planeta, a gente ia achar um absurdo, né? Não, Terra, Terra. Mas eles de lá nos veem de uma forma e nós os vemos de outras. Mas existem muitos planetas habitados. E isso é a ciência que comprova, não sou eu que estou falando, não. Né? Então, nós temos essa opção de melhorar um bocadinho aqui. Se não deu, na próxima a gente deixa um restinho. O ideal seria que nós melhorássemos logo, né? Mas isso não acontece. A gente dá um passinho, como é que é? Um passinho para frente e um passinho para trás. Ou dois para trás, ao invés de um. Né? E o trabalho é um trabalho que é feito não só na ajuda às pessoas, nós temos que trabalhar para melhorarmos. Né? Esse é o trabalho mais árduo, mais complicado. E tudo o que tem na Terra é uma réplica do que tem no espaço. Isso André Luiz é muito mal feita. O André Luiz nos fala isso num dos livros dele, e chega lá um espírito e vê um quadro maravilhoso e diz, olha, eu tenho um igualzinho na Terra. Ele disse, não, o teu não é igual, é uma cópia mal feita desse aqui. Então, todas as coisas que acontecem dentro da ciência, dentro de tudo no mundo, existe um plano espiritual que já plasmou isso. Né? E aí vem para a gente, para a Terra. Então, a gente pode evoluir, pode melhorar e trabalhar o nosso eu e trabalhar as pessoas que estão ao nosso lado. E, às vezes, a gente pode até olhar para um amigo, uma mulher que passa lá na nossa rua com cara feia, e a gente fala, mulherzinha, né? Ao invés de a gente olhar para essa senhora e sorrir, porque, de repente, ela está passando por um problema tão grande, e nós, se sorrirmos para ela, nós vamos ver que nós estamos fazendo um trabalho em prol de nós mesmos. Né? Então, é fácil falar, difícil de exercitar. Mas é um trabalho, gente. É um trabalho que primeiro precisa ser nosso, para depois nós podermos expandir isso para outras pessoas, para outros lugares, de uma outra forma. Então, vamos lá começar, né? Nem que for um passinho para frente e outro para trás, mas vamos lá, tá? Se eu desse alguma coisa, não quer comentar nada? André? Ninguém mais quer saber, todo mundo sabe. Querido, você não quer sentar, não vai crescer mais. Pode... Você pode sentar que você não cresce mais. Jura, baseado no que você comentou, existem infinitos mundos e infinitos espíritos sendo criados constantemente, ou como é que teria um limite isso, ou não? Provavelmente, sim.
falar aqui com o senhor. Então, seu Zé, se nós temos, se nosso mundo é tão pequeno e nós temos 7 bilhões de criaturas encarnadas nesse nosso mundo, o senhor imagina que o Júpiter é 1.500 vezes maior que a Terra. 1.500 vezes mais que a Terra. Então a gente vê que realmente nós vamos dizer que todos esses planetas sejam habitados, que a ciência, pelo menos dentro do nosso sistema solar, ainda não foi comprovado, né? Mas como nós temos tantos sistemas solares, né? São milhões e milhões de planetas que nossos maiores, como chamam, microscópios, ainda não conseguiram atingir. Então, provavelmente, nós devemos ter milhares e milhares de almas, se bem que nós temos um mundo material e temos um mundo espiritual, que é bem maior, né? Esse aí nós não podemos nem divisar, porque provavelmente, como não existe espaço vazio no universo, acreditamos que existem muitos espíritos nesse universo todo de Deus, né? Então, nós sabemos que a expansão é grande. E o progresso é infinito mesmo, como eu falei no começo, porque o aprendizado não tem fim, porque os conhecimentos não têm fim. Nós vamos conhecendo. Quando nós saímos dentro desse nosso mundinho pequeno e chegarmos dentro dessa esfera espiritual vizinha nossa, nós vamos aprender muita coisa referente ao nosso próprio mundo que nós não sabemos também. E às vezes muitas encarnações nós temos que vir aqui, uma vez que adquirimos o conhecimento, dependendo da área que a gente vai agir, nós vamos pegar mais conhecimento para vir aqui. O senhor imagina, se o senhor for multiplicar isso, não tem fim mesmo, não tem fim. Em todos os ramos de atividade humana, o conhecimento de tudo, quem é que tem? Não tem, ninguém tem, né? Igual, o cara é poliglota, ele fala 36 idiomas, mas nós temos mais de 200 idiomas, temos não sei quantos milhares de dialetos. Então, o espírito perfeito, ele conhece tudo. Ele vai conhecer tudo pelo espírito, porque ele vai saber abarcar tudo isso. Mas nós não estamos nesse patamar, vai longe a coisa. Tudo bem? Mais ninguém, né? Todo mundo já perguntou tudo, já aprendeu tudo. Se não aprendeu, vai treinando aí, viu, gente? Porque eu estou treinando faz 55 anos, ainda não consegui, não. Hein? Eu estava dizendo antes que quando eu cheguei aqui, eu ia fazer... Falei, nem sei qual é o tema, eu sei qual é. Mas o tema é muito quadradinho, né, dentro daquele esquema. Então o amigo espiritual vai ter que me ajudar, porque eu realmente nem estou preparado para fazer a palestra hoje. Mas o amigo espiritual está aí. Olha a responsável. Pois é, a gente então aprendeu um pouquinho que sem trabalho a gente não vive, né? É um trabalho, é uma coisa constante, não é só o trabalho físico, o trabalho, né? É um trabalho maior que a gente não tem nem ideia. Quando a gente fala trabalho, a gente tem a impressão que é para ir lá carpir, lavar o quintal, mas não é por aí, né? É um crescimento, é um aprendizado que nós temos que ter. Então, até agora, a gente, enquanto ouvia... Mas esse trabalho que você acabou de falar, que eu tenho feito ultimamente. Eu sou aposentado, e isso me dá uma alegria, se tirar esse trabalho meu, eu vou passar mal. Pois é, né? Então é assim, a gente recebeu bastante, enquanto nós ouvíamos o Jurandir falando, nós tínhamos aqui espíritos amigos nos ajudando. Né? Eu disse que nós fomos encaminhados aqui pelos nossos anjos de guarda. Além dele, nós temos aqui espíritos amigos de cada um de nós, nos ajudando dentro das nossas necessidades, dentro dos nossos problemas. Nós precisamos só ter um pouco mais de fé, né? Nós somos homens de pouca fé. Então vamos agora trabalhar um pouquinho em prol dos nossos irmãos mais necessitados, né? E nós vamos doando para eles o nosso amor, porque é o que nós temos nesse instante. Amor por todas aquelas criaturas que sofrem nesse planeta Terra. Vibrando também com muita intensidade pelo nosso planeta Terra. Esse pontinho azul que nos dá a oportunidade tanto de aprendizado. E assim nós vamos então acompanhando o nosso amigo Jesus, esse amigo de todos os instantes, para irmos até os hospitais, pedindo a Jesus que ponha a mão sobre cada um daqueles doentes, que possa aliviá-los, que possa fazer compreender por que passam por aquela dor. Que haja lá muita luz, muita paz, muita saúde. Vamos caminhando ainda na companhia do Mestre.
E vamos até os presídios, onde lá estão alguns dos nossos irmãos que por um instante se perderam. Vibrando para que eles possam alcançar a paz, que possam compreender o erro e que possam melhorar. Vamos vibrando também, sempre na companhia do Mestre, por esses nossos irmãos que perambulam aí pelas ruas, dormindo nas calçadas frias. Que eles possam ser aquecidos pelo nosso amor nesse instante. Vamos vibrando pelos orfanatos, pelas creches, pelos lares em desajuste. Vamos ainda na companhia do Mestre até os nossos lares. Vamos entrando pela porta principal da nossa casa, pedindo a Ele que deixe lá a sua paz, que nos dê força, que nos dê coragem e que abençoe os que lá estão. E agora nós vamos vibrar por nós mesmos, não por merecimento, mas por acréscimo da misericórdia de Deus. Vamos depositando aos pés de Jesus as nossas dificuldades, os nossos problemas. Que nós possamos ter fé e a certeza de que vamos melhorar. E vamos deixando também aqui nesse instante uma vibração em branco, para que esses amigos espirituais que aqui estão possam levar onde se fizer necessário. Graças a Deus. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade que nos deu de aprendizado, pela oportunidade que nos deu de aprendermos um pouquinho mais e de desejarmos para os nossos amigos e inimigos também todo o bem necessário. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrando a primeira parte do nosso trabalho, esperando que saiam daqui melhores do que quando entraram. Que possam receber as bênçãos desses amigos espirituais que aqui estão, corrente médica do espaço, e muitos outros companheiros. Que abençoe a cada um e nos ampare. Que possamos chegar aos nossos lares com os nossos corações mais leves e mais tranquilos. Graças a Deus. Obrigada pela presença de todos. Nós vamos passar agora para os passes. Eu peço a todos que continuem em silêncio, voltados com o pensamento a Deus, para receberem o que aqui vieram buscar. Obrigada a todos pela presença.